Nós temos conversado aqui há alguns domingos sobre a pessoa de Jesus, né? E falando sobre Jesus, sob a ótica do que ele diz a respeito dele mesmo, né? Não a respeito das nossas preferências, ou do que é politicamente correto, ou o que as pessoas acham, mas o Jesus dizendo quem ele é e como ele é, né? Por isso ele diz sempre eu sou. Falamos sobre quando ele diz eu sou o pão da vida. Depois falamos sobre que Jesus como a porta, eu sou a porta. E hoje eu quero falar Jesus, o bom pastor, baseado nesse texto, nesse versículo de João, capítulo 10, o versículo 11. Né? Vamos ainda orar a Deus. Obrigado, Pai, porque a gente pode abrir Tua palavra e buscar inspiração na pessoa do Teu Espírito Santo, que prometido a nós disse que nos ensinaria todas as coisas. E não seja uma pessoa falando, mas a Tua própria voz a nos comunicar a Tua vontade. Fala ao nosso coração, oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, por ocasião do culto da noite, a gente falou sobre essa questão de Jesus sendo a porta. E vimos que aqueles líderes religiosos da época de Cristo ficaram revoltados porque ele tinha curado um cego no sábado. Isso porque os fariseus, segundo Jesus, eram líderes, se achavam pastores, mas Jesus denominou-os de hipócritas, né? Porque eram legalistas, eram amantes de si mesmos. Muito embora eles se considerassem pastores da nação de Israel. Jesus, por sua vez, os chama, no capítulo 10, de mercenários. É a expressão que ele usou aí no capítulo 10, nesse capítulo 10 que nós vamos ver. É interessante porque Israel, a nação de Israel sofreu praticamente em toda a sua história por causa de líderes maus. E a história de Israel é marcada por péssimos pastores. E péssimos pastores e maus líderes. E muito antes de Jesus aqui ter essa conversa com os fariseus, Deus já havia denunciado os pastores do seu povo. Por exemplo, Ezequiel capítulo 34, é um texto bem famoso, onde Deus expõe o caráter daqueles que deveriam liderar a nação de Israel. E ele fala isso de uma forma íntegra, mas ele fala isso por várias razões, né? Olha o que Deus diz, nós não vamos expor o texto aí, mas eu vou só citar aqui para vocês. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Um texto que aqui acusa a quem? Os líderes, os governadores daquela época, do povo, de serem maus, de serem hipócritas e de serem interesseiros, amantes
de si mesmos. Mas um dia, Deus, Ele prometeu que Ele mesmo viria pessoalmente para cuidar do seu povo. No mesmo texto de Ezequiel, capítulo 34, versículo 10, ele diz assim: eu mesmo, Deus dizendo, buscarei as minhas ovelhas e delas eu cuidarei. A imagem de Deus, como pastor, é muito presente nas Escrituras. Por exemplo, o texto mais conhecido da Bíblia é o Salmo. Qual Salmo? 23, vocês sabem, né? O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Então, é muito presente nas Escrituras essa configuração de Deus sendo o pastor. E eu creio que Deus, apresentado como pastor, diz muito quem Deus é e diz muito quem nós somos, principalmente quem nós somos. Nós não somos chamados na Bíblia de leões, muito menos de águias e muito menos de ursos. Animais imponentes, fortes, que evocam força, que evocam vigor. A Bíblia diz que nós somos ovelhas. E isso não é um elogio, não é mesmo? Porque a ovelha não é um animal inteligente. A ovelha, ela não tem senso de direção. A ovelha é praticamente cega, sabia disso? A ovelha não tem defesas naturais. A ovelha está à mercê de quaisquer perigos. A ovelha não é veloz e a ovelha não dá coice. Agora, vamos combinar, né? É uma imagem que nós não gostamos muito. Por quê? Porque é uma figura que, ao invés de força, de vigor, de inteligência, evoca fraqueza, um tipo de burrice, tolice, sei lá. E por mais que a gente, assim, tenha que ser forte, né, e a gente trabalha para isso, a gente trabalha para ser forte, a gente estuda para isso, a gente quer manter uma vida assim, onde nós, de alguma maneira, tenhamos o controle, né? A gente tem a força, por isso, estudamos, ganhamos dinheiro, porque, na verdade, queremos ter o controle da nossa vida. É sentir que as nossas mãos estão, assim, na direção do controle da nossa história. Mas sempre chega um período nessa jornada que a gente tem aqui na Terra, onde nós somos confrontados com essa realidade da nossa própria fraqueza. O que vocês acham? Não é verdade? Chega um momento que a fraqueza bate. E você pensa, eu não era tão forte assim, como eu pensava. Eu sinto, e talvez você também sinta, que eu preciso de alguém que me proteja. Eu preciso de um pastor que me guarde, que caminhe ao meu lado. Eu penso assim, todo ser humano vive com essa sensação de que precisa de um pastor.
Tem gente que corre para o trabalho, para o dinheiro, para os relacionamentos, para o prazer, tentando achar nessas coisas pessoas, ou algo como seu pastor. Mas não tem jeito. Felizmente, Deus sempre, sempre cumpre o que Ele promete. Ele disse, né, lá séculos atrás, que antes, que Ele mesmo viria e cuidaria das suas ovelhas. Por isso, no capítulo 10, versículo 11, que é o texto proposto aqui, João vai começar esse versículo dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Existe uma tradução mais literal que eu gosto muito, e essa tradução original do grego, ela diz o seguinte: eu sou o pastor, o bom. A ênfase está aqui no eu sou o pastor, o bom. E existe uma palavra no grego que é agathos, que nos leva para a palavra agatá, que significa moralmente bom. E há uma outra palavra no grego, que é a palavra kalos. Kalos, que não é apenas moralmente bom. Kalos é o bom, é o excelente, é o magnífico, é o bom em todos os níveis. E ele é o bem supremo. O que Jesus está falando aqui é que ele é o pastor kalos, ou seja, ele é o pastor magnífico, ele é o pastor excelente, ele é o maior de todos. Este é o significado. E ele estava falando para um público que considerava Davi, o rei Davi, o grande pastor da nação de Israel. Davi era chamado de o pastor magnífico, o excelente, o grande pastor dos judeus. E olha o que João está falando aqui no seu evangelho. Porque, primeiro, no capítulo 5 de João, Jesus diz assim: eu sou maior do que Abraão. No capítulo 10, ele está dizendo, no capítulo 8, ele diz, eu sou maior do que Moisés. E no capítulo 10, ele está dizendo, eu sou maior do que Abraão e eu sou maior do que Moisés. E eu sou maior do que o próprio rei Davi. Então, Jesus é o excelente. Ele está dizendo, eu sou maior do que todos os maiores grandes personagens da história. Este é o significado do que Jesus está falando quando ele diz, eu sou o pastor, o bom. O que ele está dizendo é, eu sou Deus. Eu sou o maior líder de todos. Eu sou o que sou. Eu sou o magnífico e eu sou o bom. Esse é o Jesus que é apresentado. Agora, o que isso significa para a gente? O que dizer e afirmar que Jesus é o bom pastor implica na minha vida? O que o pastor era para as ovelhas? O pastor era tudo para as ovelhas. O pastor dormia com a ovelha. O pastor alimentava a ovelha. O pastor protegia a ovelha. O pastor curava a ovelha. Ovelha sem pastor era ovelha sentenciada à morte.
o pastor era tudo para a ovelha. Então, se eu chamo e eu considero o meu pastor Kalós, Jesus, como o magnífico, o excelente, o maior de todos, o bom pastor, ele tem que ser tudo para mim. Tudo. Eu até, ele até, nas afirmações que eu faço a respeito dele, ele precisa ser tudo para a nossa caminhada. Quando eu oro e digo que Jesus é tudo para mim. Quando eu canto e afirmo que Jesus é tudo para mim. Mas uma coisa é você declarar Jesus como seu bom pastor. Preste atenção nisso. Outra coisa é viver de acordo com essa realidade. Certo? Eu posso admitir que Jesus é tudo para mim e viver como se ele não fosse. Admitir, declarar, confessar não é o suficiente. Se eu tenho, por exemplo, pressão alta, eu posso admitir que não posso comer sal. E mesmo assim comer. Se eu tenho diabetes, eu posso admitir que não posso comer açúcar doce exacerbadamente. E mesmo assim comer. Porque admitir não muda a realidade da minha vida. Eu posso declarar, eu posso confessar e dizer que Jesus é tudo para mim. E mesmo assim viver como se ele não fosse tudo para mim. Como se eu, assim, como se ele não fosse dono da minha vida. Isso acontece, talvez aconteça com você, e vou confessar aqui pecados, né, meus. Em muitos momentos eu quero um Deus que eu quero. Eu quero um Deus do meu jeito. Eu quero um Deus consultor quando eu estou em dúvidas sobre alguma coisa. Eu quero um Deus médico quando eu estou doente. Eu quero um Deus guarda quando eu me sinto em perigo. Mas eu não quero um Deus que seja tudo para mim. Em muitos momentos, na minha vida, às vezes, eu quero um Deus que de vez em quando ele cuide de algumas áreas da minha vida. Né? Um Deus que eu diga assim, eu preciso de você agora, neste momento. Mas nesta área da minha vida, você não precisa mexer. Eu quero que você, Deus, assim, possa abrir portas de oportunidade, de emprego para mim. Eu tenho orado assim, uma oportunidade, mas eu não quero que o Senhor diga para mim como que eu lido com as minhas finanças. Eu não quero. Deus, eu quero que você cuide dos meus filhos, protegendo os meus filhos, para que nenhuma tragédia acometa a minha família. Mas eu não quero o Senhor dizendo para mim o que eu tenho que fazer com a minha sexualidade, porque da minha sexualidade cuido eu. Eu não quero saber a sua opinião sobre isso. Na minha sexualidade mando eu. Muitas vezes nós queremos um Deus
para momentos da nossa vida e para algumas áreas. Se eu faço isso, e muitas vezes eu faço, eu até estou com os meus lábios assim dizendo: Jesus, você é o meu bom pastor, mas eu não estou vivendo de fato como se ele fosse. Porque se Jesus é o meu pastor, é o meu Kalós, é o magnífico, é o excelente, é o tudo para mim, ele tem que governar todas as áreas da minha vida. E eu tenho que viver não do jeito que eu quero, mas do jeito que ele me orienta na sua palavra. Por uma razão que ele expressou aqui no versículo 11, o bom pastor faz o que lá pelas ovelhas? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu pergunto, há um argumento maior do que alguém entregar a sua própria vida sem restrição por aquela pessoa que ele ama? Tem argumento mais poderoso do que esse? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Este é o ponto central, gente, da nossa fé. O que ele está dizendo aqui? Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se existe o coração do Evangelho, ele está aqui. Ele está aqui. O coração do Evangelho é a morte de Jesus, porque essa morte foi substitutiva. Ele morreu por nós, em nosso lugar, pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados, como diz Isaías, capítulo 53, versículo 6. Quer dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre nós a justiça de Jesus Cristo. Deus fez cair sobre todos nós o seu perdão, a sua graça. Essa é a mensagem do Evangelho. E perceba, ele fez isso, sabe de que maneira? Voluntariamente. Voluntariamente. O texto de João 10, 18 diz assim: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu, o quê? Espontaneamente a dou. Espontaneamente a dou. A morte de Jesus não foi uma fatalidade. Ele não foi vítima da omissão de Pilatos. Jesus não foi vítima da inveja dos fariseus. Jesus não foi vítima das circunstâncias. Jesus morreu porque ele se entregou. Ele deu a vida dele, ele foi morto. Sabe por quê? Porque ele quis. Ele foi morto para cumprir o plano redentor elaborado antes da fundação do mundo, pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este plano da Santíssima Trindade, este plano, ele veio porque quis. Ele voluntariamente se submeteu à morte e à morte de cruz. Por quem? Pelas ovelhas que ele ama. São vocês, somos nós. E aí eu fico pensando, gente, o que havia em nós para que Deus nos amasse tanto? De uma maneira incondicional. O que havia de bom em nós? O que essas ovelhas tinham de mais? Ovelhas rebeldes, ovelhas teimosas. É só olhar para a minha vida, para a sua vida,
Não há razão para que Deus me ame. Não há. Não há razão. Ele é puro, ele é justo. Como que ele olha para mim? Como que ele olha para mim, um miserável, pecador, e se sente atraído em me amar? É pura graça, é pura misericórdia, é pura compaixão, é amor incondicional. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E aí no versículo 14 do capítulo 10, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você pode até me perguntar assim nesta manhã, mas onde tem amor aqui nesse texto? Então eu quero deixar uma dica para você. No capítulo 15, Jesus diz assim, no versículo 15, Jesus diz assim: o Pai me conhece. E no versículo 17, ele diz assim: e o Pai me ama. Porque conhecer é uma linguagem bíblica que implica intimidade. Conhecer, biblicamente falando, é sinônimo de amar. Quando Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, ele está falando do quê? De relacionamento. Você tem relacionamento com Jesus? É por isso que ele te ama, ele te conhece. Né? Isso é a coisa que mais me impressiona. Porque às vezes admiramos pessoas e passamos a amá-las e conhecê-las profundamente. Passamos a amá-las, ao contrário, sem conhecê-las profundamente. Sem conhecê-las profundamente. Por exemplo, paixão. Paixão é isso. Muitas vezes você passa a amar, a se encantar, a se apaixonar por uma pessoa por várias razões, sem conhecê-la profundamente. Mas à medida que o tempo vai passando, muitas vezes a admiração, a consideração vão gradativamente se esfriando. Por quê? Porque você vai conhecendo mais de perto as rachaduras e as fendas do caráter daquela pessoa. O que me impressiona no amor de Deus é que Ele me conhece melhor do que qualquer pessoa. E Ele esquadrinha o nosso coração, a nossa alma, e sabe quem nós somos. Ele está assim, a minha alma está descortinada, desnudada diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus são como chamas que ilumina os becos mais escuros do meu ser. Ele conhece, ele sabe dos labirintos do meu coração. E apesar de tudo isso, ele me ama. Ele ama você. E ele conhece você. E ele cuida de você. Por duas razões. Primeira, porque Deus criou você. Segunda razão, porque ele comprou você com o preço mais alto que podia ser comprado. Não era com prata ou ouro, mas foi com o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Você é importante, sim, para Deus. Você é importante ao ponto dele ter ido parar naquela cruz. A tua importância foi tão grande que o levou a morrer por você. E isso faz toda a diferença. O amor dele o moveu até o Calvário. Eu não estou dizendo que... E aí, esse amor que levou Cristo ao Calvário leva a nossa vida a ter um comportamento também diferente para buscarmos algo que Deus quer. O padrão de Deus é altíssimo, é a perfeição. E eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito nessa terra, né? Mas
A partir do momento que você tem a Cristo, você tem que caminhar rumo à perfeição. A gente vai crescendo de graça em graça. A gente vai se tornando mais parecidos com Cristo. Porque nós já não somos mais de nós mesmos. Nós somos de Jesus. Nós somos dele. E aquilo que nós temos pertence a ele. O nosso corpo é dele. O nosso dinheiro é dele. O nosso casamento é dele. Os nossos filhos são dele. E a nossa igreja é dele. Os nossos sonhos são dele. Deus não é mais como eu quero. Porque agora eu sou servo, sou mordomo. E eu não sou dono de mais nada. Eu quero que o Senhor paute e dirija a minha vida. Do jeito que é a vontade dele. Todos os dias que eu viver nessa terra. Isso é a implicação de que de quem é ovelha do bom pastor. Olha o que diz o versículo 10, no capítulo 10, versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, para ambientar historicamente este momento, naquele período os apriscos eram comunitários. Muitos apriscos. Quem tinha aprisco particular era quem tinha dinheiro. Mas, às vezes, os animais, eles eram colocados dentro da própria casa, no andar de baixo. Quem não podia colocar lá no aprisco, estava às vezes lotado. E nesses apriscos comunitários, iam todo tipo de ovelha, né? De vários pastores. Imagina, só que confusão dentro do aprisco, não é mesmo? Vários pastores levando as suas ovelhas no mesmo espaço. Como que era isso? Como que você sabia que era a sua ovelha? E é aí que eles davam o nome para as ovelhas. Então eles chamavam as ovelhas pelo nome. E aquela ovelha atendia e vinha e sabia qual que era o seu pastor, né? Eu vou passar um vídeo, né? Em contrapartida, elas sabiam quem era o seu pastor, porque elas conheciam a voz do pastor e vinham até o seu pastor. E tem um vídeo que foi montado, acho que no ano de 2013, e que mostra, foram testes que foram feitos com pessoas chamando as ovelhas e depois o pastor chamando as ovelhas. Não sei se o... Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing! One more! You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what?
Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Legal, né? Ilustra bem tudo que a gente está falando aqui nesta manhã, né? Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor e elas foram obrigadas? Não. Elas identificam quem as protege, quem as ama. Né? E o amor de Jesus é assim. Ao invés de nos estimular a viver do jeito que nós queremos, que é uma escolha que você pode fazer, viver do jeito que você quiser, mas viver do jeito que Ele quer. É uma escolha que se faz. Que tem gente que, por um entendimento deturpado, equivocado sobre o amor, a graça de Deus, a misericórdia, concluem que podem viver de qualquer maneira. Não. Ao invés do amor do pastor Kalós, o pastor magnífico, o pastor excelente, me dá salvo-conduto para fazer o que eu quero, o amor dele me constrange a fazer o que ele quer. Essa é a grande diferença da religião dos fariseus para o evangelho de Jesus. Enquanto a religião dos fariseus diz, vocês precisam obedecer para serem amados por Deus. O Evangelho de Jesus nos ensina a obedecermos a Deus, por amor a Ele, que nos amou primeiro. E o amor de Deus nos constrange a seguir o bom pastor. No capítulo 10, versículos 28 e 29, diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu quero terminar essa mensagem deixando aqui 4 afirmações dessa parte final, que diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Essa afirmação, ela dissipa todo o medo do coração, todo o medo que a gente tem, porque se tem alguma coisa que a gente teme, é a morte, não é? É a nossa maior inimiga, mas nós não precisamos temer a morte, porque Deus diz, eu lhes dou a vida eterna. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã ou depois de amanhã, mas nós sabemos o final da história. Não sei a sequência da minha vida, mas eu sei o final da minha vida. E no final, Deus, conforme nós já lemos hoje, vai enxugar toda lágrima, porque não haverá mais o tempo em que não existirá mais sombra ou vale da sombra e da morte, porque as nossas lágrimas serão enxugadas. Haverá apenas as fontes da água da vida. A segunda afirmação que ele deixa aí, neste texto final, é jamais perecerão. Deus é quem vai preservar a nossa vida e fazer-nos perseverar neste caminho. Mas aí você pode conhecer alguém que se extraviou, que se afastou de Deus. Tudo bem, tudo bem. Sabe por quê? Se a ovelha é de Jesus, você pode ficar tranquilo, porque Jesus sempre vai atrás das perdidas, sempre. Nem que ele tenha que feri-la por amor, a fim de trazê-la de volta para o aprisco dele. A afirmação que ele faz é, jamais perecerão. A terceira afirmação é, ninguém as arrebatará da minha mão. A segurança da ovelha não está nela. A segurança da ovelha
está no pastor dela. A nossa salvação, ela não depende de segurarmos firmemente nas mãos de Jesus. A nossa salvação depende de termos as nossas mãos, que são fracas, seguras firmemente pelo nosso Senhor. E Ele não vai largar as nossas mãos, porque Ele prometeu: ninguém as arrebatará das minhas mãos. E a última afirmação: o que o Pai me deu é maior do que tudo. O quê? Ele está falando sobre nós. Acho que vou passar, irmãos, assim, a minha eternidade inteira tentando entender isso aqui. Que amor é esse? Porque é um amor que está para além do meu entendimento. Me constrange muito. A igreja é o presente de Deus para o Pai, do Pai para o Deus Filho. A riqueza do bom pastor são as suas ovelhas. Somos nós, todos nós. Sou eu e você, do jeito que nós somos. O nosso valor é incalculável. Incalculável. Porque custou o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus para salvar você. A riqueza do bom pastor são as suas ovelhas. E por causa disso, a riqueza das ovelhas é o seu bom pastor. É assim que a gente consegue terminar essa mensagem aqui, fazendo a mesma oração que o salmista fez. O Senhor é o meu pastor. E isso é suficiente para mim. Uma pergunta que eu faço para você. Você que está aqui nesta manhã ou está nos ouvindo em algum lugar, você já é ovelha de Jesus? Você se considera ovelha de Jesus? Aí você pode perguntar: eu não sei. Como que eu posso saber se eu sou ovelha de Jesus? E aí eu digo para você: você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem seguido o que ele quer? É um sinal que você é ovelha de Jesus. Jesus, o nosso bom pastor, prometeu cuidar de você. Qual é a tua necessidade? Ele prometeu suprir todas as suas necessidades. Necessidades. É necessidade? Pode crer que Ele vai cuidar disso para você. Por quê? Porque Ele é o supremo pastor, o magnífico, o grande eu sou, o Filho de Deus, o supremo pastor que está aqui entre nós, que cuida de nós, hoje, aqui, por toda a eternidade. Jesus, nosso bom pastor. Que Deus nos abençoe. Amém?